A gente vai ter que pregar aqui enquanto embora. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, por gentileza. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18. Pastor, quanto que é o pendrive? 35, com tudo isso que eu falei. Tá caro, eu faço por 40. Estou brincando, 35. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, versículo de número 30. Quem localizou diz graças a Deus. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Amém? Amém. Somente até aqui. O versículo que lemos esta noite, o tema do trabalho, está falando a respeito de um desafio que ocorreu. Esse desafio foi um desafio entre o profeta Elias. Só para dar trabalho para a câmera aqui. E os 450 profetas de Baal. Monte Carmelo será o palco desta batalha, a proximidade dessa peleja. E nesse período o profeta Elias está sendo um instrumento de Deus no meio de uma geração, de um povo perverso, distantes do Senhor, que mais valorizavam os banquetes humanos do que a presença do divino. E é nesse período que, onde até os próprios profetas haviam se corrompido, afastados-se da presença de Deus, é nesse período que Deus vai levantar Elias. Deus levanta Elias com um ministério profético e não dá a este homem nem a chance, a oportunidade de ficar famoso e conhecido com mensagens saborosas, com mensagens gostosas que massageavam o ego do povo, para depois mudar um ministério mais radical, devido ao calejamento dos ombros no ministério. É uma chamada brusca, é uma profecia radical. Elias se levanta e ele vai profetizar, ao contrário de 450 profetas de Baal, sem contar os de Azera. Elias vai profetizar quando todos estão dizendo que está tudo bem. Ele vai dizer que, segundo a palavra dele, não haveria chuva sobre a face do terra. O homem já vem na contramão de todo mundo. O homem já vem fugindo do carreador que o gado caminha todo mundo junto. Mas ele vem na certeza de que está na direção do Eterno. Elias se levanta e à medida que ele profetiza, Deus começa a guardá-lo, protegê-lo, porque Deus é fiel com quem é fiel à sua voz. Deus é fiel com quem é fiel à sua palavra. Chega esse momento em que Elias bate uma reflexão e nesse momento ele está dizendo que só está ele de profetas. Mas há nesse momento agora uma peleja, uma batalha entre Elias e uma maioria com título. Profetas com títulos, profetas conhecidos, profetas que muitos ouviram falar, os de Baal. E nesse momento Elias convoca eles
para um duelo. Convoca eles para uma batalha. E nesta batalha Elias vai convocá-los para esta peleja. E a peleja não é sair no braço. A peleja não é sair na luta. A peleja é entender que Deus guia-os e peleja por eles. É nesse momento que Elias, com os 450 profetas de Baal, tem a direção e orientação divina convocá-los para esta peleja, para esta batalha. E nesse momento todos esses profetas são eles orientados a estarem no mesmo lugar, a prepararem os vossos altares, a colocarem os vossos sacrifícios, mas não meter fogo. Vamos devagar, passo a passo para entender. Primeiro, quando Elias reúne, Elias está vendo que o altar deles está pronto e cordialmente Elias diz: vai vocês primeiro, ofereça vocês o sacrifício para ver se o Deus de vocês responde. E não se esqueça que o Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Os 450 profetas se reúnem e eles estão agora saltando diante do altar. O novilho foi eles que escolheu dentre os dois que existiam. Eles escolhem o que julgavam melhor. Eles cumprem o ritual colocando no sacrifício em cima do altar. O altar está recheado com sacrifício que teoricamente era para Baal responder. E de manhã eles começam a clamar. De manhã eles começam a interceder, gritar e se cortar e pular. O altar, eles estão pulando em volta do altar e saltando, mas o fogo não está descendo. Baal não está respondendo. Os profetas não estão tendo resposta, mas a parte deles estão fazendo. E eles estão gritando e dizendo: será que a gente mete fogo aqui? E alguém diz: não podemos, porque já teve um trato. A gente não pode meter fogo no altar, porque aonde o homem coloca fogo é porque Deus não é vivo. Se o homem precisa colocar e fazer, é porque Deus não é Deus para realizar. A gente então vamos clamar para Baal responder com fogo sem a gente colocar. E eles estão pulando sem fogo. Eles estão clamando sem fogo. Eles estão gritando sem fogo. E Baal não vai responder. Eles estão querendo que o fogo acenda na marra. Mas na marra pode gritar o quanto quiser. Na marra pode se cortar o quanto quiser. Na marra pode fazer o que quiser. Deus só responde a sacrifício de quem é fiel e verdadeiro a Ele. Baal não vai responder porque não vive. Eles estão se cortando e Elias está dando um tempo e oportunidade, e o tempo está passando e a oportunidade se findando. E eles clamando e nada acontece. Eles intercedendo e nada do fogo chegar. Chega um momento em que Elias disse: basta, a oportunidade vocês tiveram. Agora chega o momento de eu clamar ao Deus de Israel. Perceba, o altar está pronto. Tem sacrifício no altar. Mas Elias vai reparar o altar. Porque enquanto os profetas estão gritando em volta, quem é fiel a Deus está percebendo ruptura no altar. Enquanto os profetas corrompidos estão gritando para o fogo descer,
Elias, que é fiel e verdadeiro, está observando o altar quebrado. E Elias sabe que Deus não responde com fogo se o altar estiver quebrado. É nesse momento que Elias diz: a partir de agora é a minha vez. Ele poderia usar o altar do jeito que estava, e por que não usar o mesmo sacrifício, já vista que não havia respondido com fogo, não tinha queimado. Mas Elias entende que quem é fiel a Deus não usa sacrifício alheio para adoração divina. Quem é fiel a Deus usa o sacrifício que tem. Até porque é fácil sacrificar o que não é meu para oferecer a alguém. É fácil sacrificar o que não me custa nada para dar para alguém esperando benefício em troca. Mas Elias está dizendo: Deus só recebe aquilo que me custa alguma coisa. Deus só recebe aquilo que me custa oferecer a Ele. Deus não é um Deus que pega carona. Nós podemos pegar carona no sacrifício de alguém para receber o que alguém está recebendo. Em outras palavras, com Deus não adianta entrar no bonde que está andando, a sentar na janela e está dando tchau, pensando que vai chegar no mesmo destino, se tem um cobrador no meio do caminho, vendo quem tem verdadeiramente o ticket da passagem. Com Deus nós temos que ter o nosso sacrifício para chegar. Com Deus nós temos que ter a nossa oferta para entregar a Ele. Elias sabe disso. E quando Elias vê que o altar está quebrado, ele poderia arrumar, mas ele vai reconstruir o altar. E a reconstrução é mais investimento do que a construção, porque na reconstrução você não joga massa por cima para tampar a brecha do que foi trincado. Na reconstrução você quebra até achar a base firme para levantar o alicerce de onde encontrou. Na reconstrução você investe mais do que na construção. Na reconstrução você gasta tanto na demolição como na reconstrução, levantando o alicerce. Elias está dizendo: não adianta eu fazer algo paliativo, porque paliativo para o homem eu engano, mas Deus enxerga o que está por dentro do reboco. Deus enxerga o que está por dentro do coração. E lá dentro do coração Deus vai ver as rompeduras que ainda existem. É preciso quebrar. Elias vai reconstruir o altar que estava quebrado. Ele está dizendo: não adianta construir em cima de altar quebrado, altar falido, altar em ruína, altar prostrado, altar partido. Eu preciso reconstruir este altar quebrado. Em outras palavras, Elias está dizendo: se a ruptura no meu altar for a ruptura quebrada pela prostituição, enquanto eu não reconstruir, Deus não responde. Se a ruptura quebrada for a pornografia, enquanto estiver quebrado, Deus não responde. Se a ruptura nesse altar for a imoralidade, em qualquer âmbito, enquanto não consertar, Deus não responde. Se a ruptura nesse altar for a contenda, enquanto não consertar, Deus não responde. Se a ruptura nesse altar for o ódio, enquanto eu não consertar, Deus não responde. Se a ruptura nesse altar foi falta de amor, enquanto eu não amar genuinamente meu próximo, Deus não responde. Se a ruptura nesse altar for falta de perdão, enquanto eu não liberar o perdão da alma, Deus não responde. Se a ruptura nesse altar for falta de reconciliação, eu posso pular igual índio
abundância da chuva, em volta da fogueira, em todos os cultos, mas Deus não responde. Deus não vai derramar fogo em altar quebrado. Deus não vai derramar fogo em altar partido. Deus não vai derramar fogo em altar com ruptura. A gente não passa de meros fantoches pulando em volta do altar pedindo fogo, e não vamos receber enquanto a gente não reconstruir o que está quebrado, enquanto a gente não identificar as rupturas que existem no altar. Mas a hora que o Espírito de Deus traz a clareza aos nossos corações, dizendo: aqui está a ruptura, e nós dizemos: ó Deus, Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, nos ajude. O altar é restaurado, e quando o altar é restaurado, pode colocar sacrifício em cima do altar. Oh, glória a Jesus! Vamos reconstruir. Elias diz: vamos reparar o altar. Elias disse: vamos reparar o altar. Elias não disse: repara o altar. Ei, Elias não disse: ei, repara o altar. Mandei reparar o altar, rapaz. Eu já mandei. Não, Elias disse: vamos reparar o altar, porque eu não posso enxergar o teu cisco sem ver a trave que está em mim. É fácil mandar reparar, difícil é eu reparar o meu altar. Difícil é eu olhar onde estão os meus defeitos e falhas. Mas Elias disse: vamos reparar. Sabe o que Elias está dizendo? Que Paulo falou: sede meus imitar. Eu estou indo reparar o meu altar. Vem comigo. Por quê? Porque quando você vê eu recebendo, se você não reparou, você não recebe. Por que tem gente que anda na mesma caravana, vê gente recebendo, mas não recebe, vê gente alcançando, mas não alcança? É porque ele vê que as pessoas reparam o altar, mas ele não repara. As pessoas se arrependem, mas ele não se arrepende. Mudam de vida, mas ele não muda de vida. Mas quem tem a graça de Deus sobre a vida, a misericórdia o alcança, o altar é restaurado e Deus o alcança a vitória. Elias não vai usar o altar dos outros. Elias vai reconstruir o altar. E nessa reconstrução é de pedras. 12. Elias pega a pedra. Cadê a pedra? Está lá, traz aqui. Cadê a outra? Está lá, traz aqui. Cadê a outra? Está lá, traz aqui. Elias vai unir as pedras. Elias pega a pedra de lá e aproxima aqui. Mas a pedra diz: eu sou diferente daquela pedra. Eu não perguntei. Você é diferente longe, mas quando está unida, uma encaixa na outra, porque todas as pedras em Cristo são niveladas pela graça divina. Todos são iguais, e Ele vai unir as pedras que estão espalhadas. A proposta de Satanás é esta: é espalhar as pedras, é acabar com a união, é trazer desunião. A proposta de Satanás é fazer com que o pregador que pregue avivado se torne rival daquele que prega lento. A proposta de Satanás é fazer com que a banda não se una com o círculo de oração. A proposta de Satanás é afastar as pedras. A proposta do inimigo é fazer com que o departamento da mocidade diga: culto infantil, não tenho compromisso. Teu compromisso não é com o departamento, teu compromisso é com o reino. E quando o compromisso é com o reino, nós somos um corpo, e o corpo tem que estar os membros ligados. A proposta do inimigo é fazer com que alguém olhe e diz: não é o meu departamento, eu não preciso somar força. Mas a proposta de Cristo é unir as pedras que estão espalhadas. As pedras do amor, da alegria, da paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas pedras que estão afastadas, distantes uma da outra, a proposta de Cristo é trazer essas pedras outra vez em unidade. Até porque
O salmista diz: ó, quão bom e quão é que os irmãos vivam em não é união, irmão, que às vezes a gente fala de uma vez, né? União, né? Não, é união, é unidade. Sabe o que é unidade? É nós estarmos no mesmo propósito, é nós estarmos juntos, é nós estarmos ligados, conectados em Cristo, em união. Elias reúne eles, diz: estão todas as pedras reunidas, agora faz uma curva de nível, uma valeta, uma vala. Aqui está o altar que vai colocar o sacrifício. Elias faz uma curva de separação em volta do altar. E perceba que os profetas de Baal não tinham feito isso. Mas Elias faz uma curva, uma valeta, porque ele vai jogar algo dentro do altar que não pode desperdiçar do lado de fora. Porque o que Deus dá para quem está no altar, Deus não permite quem está fora usufruir. Você pode colocar quem está fora na marra, Deus diz: não usufrui. Coloquei uma separação. Você pode trazer e dizer: você é bonitinho, gostei de você. Aí Deus diz: você gostou, mas o altar está quebrado. Aí você diz: eu coloco do meu lado na cadeirinha, se bater em mim vai pingar. Aí Deus diz: pinga não, você não colocou separação, mas eu coloco entre a divisão da alma, junto e medula, aonde você não conhece. É por isso que tem gente que a gente pode se esforçar com ele, trazer, andar com ele, dizer: toma, recebe, bota a mão na cabeça, derrama óleo, pinga óleo, pega uma lata de 20 litros, derrama na cabeça, pega um balde de 20, 300 litros, um tambor, joga ele dentro, abaixa no óleo e receba. Ele levanta do mesmo jeito, com a cara mais pálida do que quando desceu. Por quê? Porque não tem separação, porque não abandonou, não fez um vínculo, um pacto de aliança com Deus. Para Deus derramar, só usufrui quem está no altar da separação, só usufrui quem está no altar separado com Ele. Elias separou o altar, e quando separa, Elias agora vai colocar sobre esse altar a lenha. Agora perceba que lenha dá trabalho para pegar, não é? A gente que veio da roça sabe, quem trabalhou com machado sabe, quem não trabalhou, chega em casa hoje, pesquisa no Google, no YouTube, para você ver como é que é rachar lenha no machado. Teu papai e tua mamãe talvez já trabalhou. Pergunta para ele: pai, o senhor trabalhou? Trabalhei. Quanto tempo? Um bom tempo. E como é que é? Ele vai estender a mão dele, que tem calo até hoje. Dá trabalho. Rachar lenha dá trabalho. Até porque Deus não quer de você o que não lhe custa nada. O que não lhe custa nada pode agradar o seu próximo, o seu amigo, mas não agrada a Deus. Deus quer aquilo que nos custe alguma coisa. Eles vão rachar lenha, eles vão procurar lenha, simboliza o combustível desse altar, porque o altar tem que ter combustível. Se o altar não estiver um combustível que faça com que caminhe, o fogo até pega, porque desce pelo Espírito, mas tem que ter um combustível para esse fogo continuar. Se não estiver esse combustível, este fogo logo apaga e não passa de um fogo de palha. É preciso ter um combustível, que é a palavra, dentro desse altar, E eles vão, nesse momento, o profeta Elias colocar o novilho. Ele vai repartir o novilho em pedaços e ele vai colocar no altar. Agora perceba que para matar o novilho, para cortar o novilho em pedaços, é inevitável que vai derramar sangue no altar, porque não tem como Deus receber qualquer oferta que você coloque se não for pelo sangue que o justifique a sua oferta. Deus não olha a quantidade da oferta, mas o seu coração, como está ofertando. E é nesse momento que Deus vai ver
o altar pronto, novilho, e tem um sangue em cima desse altar. Se não for pelo sangue, Deus não recebe. É pelo poder do sangue, se está em João capítulo 1, versículo 7, Apocalipse 1 e 5, Apocalipse 12 e 11. É pelo poder do sangue que Deus vai receber o sacrifício que está nesse altar. E por último, Elias olha e diz: agora está quase pronto. Como assim? Você fez separação que a gente não fez, já está tudo feito mais do que nós. O que falta? Ele disse: água. Mas água e fogo não combina. Não combina para vocês que são profetas de Baal. Não combina para vocês que colocam fogo na marra no altar. Não combina para vocês que ficam se cortando e pagando penitência. Busque água e derrame cântaros de água. O total, 12 cântaros. Encharca aquele altar, e a água desce, e ela vai jorrar e correr, mas quando ela chega na separação, ela não ultrapassa o limite, porque Deus não deixa ultrapassar o limite do que Ele deu, além do ponto que Ele estabeleceu. Por mais que você ame alguém, você não consegue fazer com que essa pessoa tenha o que você tem, sinta o que você sinta, se ela não entrar para dentro do ambiente do altar. Ela precisa entrar para esse ambiente. Derrama o cântaro de água, que também significa a palavra de Deus. E a função da palavra é santificar e não salvar. E nesse momento que o cântaro de água foi derramado, Elias vai clamar ao Deus de Israel. Elias diz: ó Deus, responde com fogo. Ele jogou água, representando a palavra. Ele não gritou e não rodou em volta do altar, mas ele jogou água, só colocou água. E enquanto ele estava colocando água, todo mundo estava na expectativa, dizendo: é louco. Se fosse nós, já estava gritando e rodando. É louco. Ele só está colocando e não jogou. É louco. Ele só está colocando e não colocou fogo, não acendeu. É louco. Ele só está colocando a água, a palavra, a lenha, o combustível. Ele só está colocando, mas ele não fez o ritual, não se cortou, não pagou penitência. É louco. Elias sabe, Elias tem a convicção que é só colocar a palavra. Elias tem a convicção: se eu coloco a palavra, o fogo desce, Deus responde e Deus recebe. E nesse momento, o fogo de Deus vai descer com um sinal. O fogo ali é um sinal da presença de Deus naquele lugar. Em pé, por favor, nesse momento.